I think there's a great, almost surreal irony here, which is Titanic sank because the captain took it full steam into an ice field at night on a moonless night with very poor visibility, after he had been repeatedly warned by telegram, by Marconigram, by radio, during the day. Olá, bem-vindos ao futuro. Eu sou o Oráculo e você está no Delphos Data, seu canal de informação sobre novas tecnologias, ficção científica e afins. A triste ironia, mencionada por James Cameron na entrevista, se dá pelo fato de que, assim como o comandante do Titanic, o CEO da empresa fabricante do submersível Titan, naufragado no último dia 21, ignorou diversos alertas de segurança e negligenciou os riscos inerentes ao seu projeto experimental. Mas, o que tudo isso tem a ver com o tema da inteligência artificial? Devem estar se perguntando alguns espectadores. Outros, mais astutos, já devem estar percebendo o mesmo paralelo entre o acidente do Titã e os presságios de especialistas do ramo de tecnologia sobre os rumos da inteligência artificial. De fato, a corrida desenfreada dos laboratórios de IA nem de longe está sendo acompanhada pelas necessárias ações em segurança, e os alertas de vozes importantes da indústria tecnológica não estão sendo suficientemente consideradas no intuito de mitigar os riscos. No entanto, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, as infelizes coincidências vão muito além desta semelhança superficial e apontam para um prenúncio muito mais profundo e preocupante. Continue conosco nesse mergulho e confira. Com uma tripulação formada por figuras eminentes e multimilionários, incluindo o próprio CEO da empresa desenvolvedora, o submarino Titã partia para sua terceira expedição, rumo aos destroços naufragados do Titanic, a 3.800 metros de profundidade. E na similaridade semântica dos nomes, já nos deparamos com a primeira grande ironia. Remetendo ao mito grego dos titãs, o Titanic avocava para si as características da imponência, força e magnitude. Já o seu quase homônimo, o Titã, era fruto de uma aposta tecnológica inovadora e igualmente arriscada, na qual o material escolhido para a superfície interna da cápsula foi a fibra de carbono. Para isso, abriram mão do material padrão recomendado para resistir às pressões de grandes profundidades, por sua ultra-resistência, o titânio. Aqui temos a segunda grande e trágica ironia. Apesar de sugerir resistência e força com o nome, o Titã abriu mão do titânio. E ao contrário do Titanic, priorizou a redução de custos em detrimento da segurança. Redução de custos e também de tempo, já que a OceanGate operava sem a devida certificação por órgãos reguladores. Segundo James Cameron, na entrevista à CNN, isso demandaria anos a mais de pesquisa e desenvolvimento dentro dos padrões de segurança. E pelo visto, os anseios comerciais não podiam esperar até o funcionamento seguro ser atestado. Qualquer semelhança com o cenário atual da corrida desenfreada de desenvolvimento de inteligências artificiais não será mera coincidência. Em abril deste ano, grandes expoentes do ramo das tecnologias pediam uma pausa de 6 meses nas pesquisas de novos sistemas, sob o argumento de que os riscos do desenvolvimento desenfreado da IA impunham a necessidade de mais tempo em desenvolvimento de testes de segurança antes da continuidade das pesquisas e do lançamento público das ferramentas. Sobre tais riscos, falamos detalhadamente em vídeo recente aqui no canal, cujo card aparece logo acima. Eles vão desde a destruição em massa de postos de trabalho à criação de uma superinteligência capaz de subjugar toda a humanidade, passando por interferências em processos democráticos, etc. Entretanto, a despeito da magnitude dos riscos e dos alertas, nenhuma pausa foi de fato instaurada e medidas regulatórias ainda estão engatinhando, enquanto os sistemas ganham ares de exímios velocistas, aparentemente inalcançáveis. Vale mencionar que mesmo atores de relevo do ramo parecem agora desconsiderar a possibilidade de reversão do cenário. Por exemplo, o bilionário Elon Musk, signatário da carta alerta mencionada e que apenas algumas semanas após a divulgação da mesma, anunciou estar trabalhando em seu próprio sistema de IA. A lógica por trás desta corrida insensata é exatamente a mesma que fez com que o CEO da OceanSea negligenciasse os alertas e tentasse encurtar o caminho até o objetivo almejado, a priorização do lucro em detrimento da vida, com o agravante de que, no caso da IA,
a extensão do risco seja exponencialmente maior e atinja toda a humanidade. Sem exageros. Basta dar uma olhada nos prognósticos nada otimistas de atores internos do ramo, cujos mais alarmistas, que estão longe de ser minoria, chegam mesmo a comparar tais riscos ao perigo das corridas armamentistas nucleares. Os fatos interligados trazem à tona a discussão em torno de uma antiga dicotomia, como sugeriu o filósofo polonês Zygmunt Bauman, baseado na dicotomia da liberdade versus segurança de Sigmund Freud. A civilização é sempre uma troca. Ao escolher a liberdade, é preciso abrir mão de certa segurança. Ao escolher a segurança, é preciso abrir mão de certa liberdade. Eis o dilema, na visão de Bauman, insolucionável. Como explicado por Cameron na entrevista à CNN, pelo fato de operar em águas internacionais, longe de qualquer legislação restritiva de qualquer nação, os responsáveis pelo Titan dotavam de total liberdade para levar adiante sua trágica aventura, sem qualquer crivo regulatório por parte de entidades competentes. Consequentemente, no lado oposto, a segurança foi sacrificada. Aqui uma outra coincidência. Por seu caráter descentralizado, assim como o submergível em águas internacionais, a regulamentação da inteligência artificial não pode ser alcançada por decisões e leis locais ou nacionais. Fato que traz à tona a necessidade de estabelecimento de um consenso internacional pela regulamentação, algo comparável ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, cuja observância e fiscalização ficam sob responsabilidade de agência reguladora internacional, vinculada à ONU, ou ao Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas, igualmente vinculado à Organização das Nações Unidas, para citar um outro exemplo análogo de ameaça, também citado por especialistas. A dicotomia liberdade versus segurança, dentro do escopo social, nos remete a um outro tipo de polarização dos discursos e das discussões, a do liberalismo versus intervencionismo. Tais vieses ideológicos são frequentemente suscitados quando o tema da regulação ou não dos sistemas de IA vem à tona, inclusive aqui mesmo neste canal. E, dado o grau de polarização das perspectivas políticas em âmbito mundial como um todo, figuram como um dos maiores obstáculos à formação de consensos. No caso dos submersíveis, voltando a James Cameron, é válido mencionar que o diretor é um grande especialista no assunto e já realizou mais de 30 expedições similares à do Titã sobre o naufrágio do Titanic, quase todas elas a bordo do submarino Mir, um equipamento inaugurado em 1987 exatamente para explorar o naufrágio do RMS Titanic. O sistema Mir é composto por 3 veículos submarinos autônomos, cada um com capacidade de transportar até 3 pessoas. São operados remotamente e podem atingir profundidades extremas, chegando a mais de 6.000 metros de profundidade, 1/3 a mais que o moderno Titan da Ocean Gate. Além disso, geralmente é operado em conjunto com seu irmão Mir 2, o que possibilita o suporte mútuo em caso de emergência, como a ocorrida com o Titan. Obviamente, tal incremento na segurança envolve custos extras, na contramão do que a tecnologia dita inovadora do Titan buscava ofertar, com foco na redução dos gastos e potencialização dos lucros. Vale mencionar que o Mir é um submarino de fabricação soviética, e que, portanto, estamos falando de polos extremos na esfera política e econômica. Se é verdade que o intervencionismo total se mostra insustentável do ponto de vista da viabilidade econômica, não menos verdadeiro será considerarmos seu análogo oposto igualmente insustentável do ponto de vista humano e social. Portanto, um meio-termo imune a paixões ideológicas e longe dos extremismos se faz necessário. Do mesmo modo, sendo impossível reverter a corrida mercadológica da IA, é preciso que os laboratórios desenvolvedores sejam impelidos a investir em segurança dos seus dispositivos, ao contrário do que nos mostra a pesquisa recente da Universidade de Stanford, na qual apenas menos de 1/5 das empresas do setor comprovaram investimentos reais na área. Ou seja, assim como na aposta irresponsável do Titã, sem intervenção de um órgão regulador, os laboratórios de inteligência artificial, em sua imensa maioria, parecem enxergar gastos em segurança como obstáculo aos lucros. Embora tenha havido avanços no sentido da regulamentação pela União Europeia,
Estados Unidos e até aqui no Brasil, o fator tempo torna o jogo extremamente desfavorável para os reguladores. Se por um lado o Parlamento Europeu levou 2 anos apenas para chegar a uma definição do que se caracteriza como inteligência artificial, do outro lado da corrida, o ChatGPT, por exemplo, levou apenas 6 meses para aumentar em 10 vezes seu potencial generativo. E os sistemas de IA, em geral, se desenvolvem em escala exponencial, de modo que a regulamentação tanto quanto a fiscalização se fazem improváveis sem a colaboração ativa dos próprios desenvolvedores. E, se as coincidências demonstradas aqui servem de parâmetro, cabe a estes desenvolvedores considerarem o exemplo a não ser seguido, dado pelo CEO da OceanGate, cujo excesso de confiança somado a um punhado de negligência fizeram com que ele próprio se tornasse uma das vítimas fatais do próprio ambicioso experimento. Portanto, os alertas acerca dos riscos da IA estão aí. Cabe a seus protagonistas compreenderem que, dada sua característica descentralizadora, no que se refere às ameaças, estamos todos no mesmo barco, ou melhor, no mesmo submarino. Da nossa parte, continuaremos insistindo nos alertas factuais, sem sensacionalismos, mas com a ênfase necessária nos alertas de segurança, enquanto há tempo. Continue conosco para mais mergulhos seguros e embasados. Um forte abraço e até breve.